essa regulamentação vai trazer para a gente uma tranquilidade muito grande para trabalhar como coach e também para quem procura um profissional coach. Certo, girando um pouco a nossa conversa, Padre Vandir, o senhor também é formado pelo Instituto Brasileiro de Coach, é membro, inclusive no seu livro Espiritualidade Coach, o senhor traz como parceiro o próprio Roberto Marques, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Coach. Lá na página 19 do seu livro, o senhor fala que o coach tem necessidade de falar de suas experiências. Qual foi a sua experiência, Padre Vandir, ao escrever este livro, Espiritualidade Coach, de colocar frente a frente a espiritualidade com o coach? O que eles têm em comum? Muito bom, boa tarde. Uma alegria pela segunda vez estar aqui no Filial Araxá, neste momento, falando desta proposta de livro. O ano passado eu ainda não tinha e fui convidado assim que saí daqui que poderia voltar este ano e era para trazer o livro. Então estou muito feliz por estar de volta e com o livro aqui apresentando para vocês, né? Boa tarde, Cátia, boa tarde, Paulo. Alegria estar com vocês, já somos aí caminhantes nesse caminho aí de alguma forma. Bom, antes de entrar nesta pergunta, eu gostaria de tocar nesta pergunta que foi feita para a Cátia, no sentido que há um processo novo, há muitos processos novos no Brasil, e com certeza a metodologia do coach, a proposta de atuação como coach, é preciso a gente diferenciar o que é coaching, que é processo. Coach é a pessoa e coaching é quem está aí fazendo o processo, né? Então, às vezes a gente mistura coaching com coachee, coachitório, são situações, mas quando falamos coach é a pessoa que atende. Quando falamos coaching, é a metodologia, é o meio, a proposta, o qual a pessoa se coloca, né? E eu me sinto, e pensei exatamente nisso agora, Kátia, quando você trouxe esta reflexão, eu me sinto parte de uma geração de introdução do coaching no Brasil, de uma forma assim, muito especial junto ao IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Eu comecei a me despertar para esta metodologia em 2016, agosto de 2016, 3 anos atrás. Fiz um curso online, depois me encantei com o processo, fiz o PSC, que é o Professional Self Coach, e um ano depois eu estava de volta fazendo o coaching ericksoniano. E sempre fiquei muito encantado com o jeito do José Roberto Marques trabalhar, porque ele trazia toda esta visão que, do ponto de vista da ciência, mas com uma maneira que, de alguma forma, eu, enquanto padre, enquanto religioso, enquanto educador, também estava fazendo naquilo que compete ao meu trabalho. E assim, então, eu fiquei assim, muito afinado com o jeito do José Roberto Marques e propus a ele, no primeiro momento, que ele escrevesse algo para esse público da igreja, esse público da religião, e ele que se propõe a escrever sempre livros, a meta dele é chegar a 100 livros escritos, e eu então propus esse livro para ele. Ele acolheu assim, ó, legal, muito interessante. E quando voltei a Araxá, conversando com a Kátia me questionou, por que você não escreve esse livro? E aí eu voltei para o Ericksoniano, em São Paulo, e lá então voltei a conversar com José Roberto Marques, estruturei ali toda a proposta que está aqui neste livro e, novamente, de retorno a Araxá, num período de carnaval, eu consegui desenvolver bastante coisa. E aí, Paulo, respondendo a sua pergunta, de fato, quem é coach não se acomoda. Quem é coach, assim como o educador, toda pessoa que se propõe a conhecer e levar o conhecimento a novas pessoas, então a gente quer partilhar. E o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que partilhar conhecimento
Eu gosto muito de uma frase, uma pergunta: o que seria do ser humano se ele utilizasse 100% da sua capacidade mental? Diz que nós utilizamos apenas 10, 15%. Eu fico realmente curioso, né? Teria a mais desses 15%? Como seria, né? E se nós ficarmos tão somente retendo conhecimento para a gente fica doido, a gente fica maluco. E a resposta para essa pergunta, eu sempre digo isso, é: compartilhe conhecimento. Então, um livro, um festival literário aqui na cidade. Eu até brincava outro dia, vendo alguns alunos lá na biblioteca do colégio, vindo, trazendo e buscando livros, né? Como deve ser bom para um livro ser tirado da biblioteca e levado para a leitura. E o quanto é triste um livro parado na biblioteca, parado numa gráfica. Então, um festival, um momento como este aqui, é um momento de partilha, é um momento de fazer o conhecimento ser ampliado. Então é por aí que eu me coloco aqui, muito agradecido e feliz, porque percebo que estamos apenas no início de um processo que com certeza tende muito a ser desvendado, descoberto, questionado. Padre Vandir, o senhor falou da estrutura do seu livro e pelo sumário a gente já percebe esse diálogo do coach com a espiritualidade. Uma vez que de um lado da coluna tem o senhor falando da espiritualidade e do outro o José Roberto Marques falando da correspondência da espiritualidade no coaching. E entre elas tem uma que eu achei muito interessante quando o senhor fala da parte da homilia, que a homilia nada mais é, ou a parte da liturgia da palavra, uma contação de histórias de um povo que, inspirado por Deus, chegou ao seu estado desejado de ressurreição, de vitória, de conquistas. E depois também, quando o senhor fala do coaching, o José Marques, Roberto Marques fala do coaching, ele fala que o coaching é a arte de contar as histórias a partir da ressignificação que as pessoas fazem em suas vidas. Como que o senhor vê esse diálogo da espiritualidade com o coaching, nesse sentido, assim, as incidências, e como que o cristão poderia, ou o leitor do seu livro, poderia fazer essa comunhão de espiritualidade e coaching? Para chegar nesta resposta, eu quero fazer uma pergunta, né? Que a coach sempre faz perguntas e com perguntas a gente leva as pessoas a se mover, sair da sua zona de conforto. Uma pergunta que eu faço para todos nós aqui, não necessariamente precisamos responder agora: o que teria sido de nós se não tivéssemos nascido? Onde estaríamos? O que teria acontecido? Ou seja, o que existe antes da nossa natureza carnal, física, aqui e agora? A resposta é que nós teríamos permanecido no estado de luz. Dentro da dimensão bíblica, falando de Deus, no início era o Verbo, no início era a luz. E nós, uma vez existentes, somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós devemos também nos ver antes da nossa condição física, existentes em condição de luz. Talvez, dependendo da teoria, vai falar de energia, vai falar de outras dimensões, mas todas elas chamando a atenção para essa dimensão da luz. E aí, Paulo, quando então, pelo coaching ou pela religião, um livro se materializa, qual que é a proposta com ele? Que as pessoas agora existentes, cada um de nós aqui, nós tenhamos condições de encontrar caminhos, ferramentas, orientações, para que, uma vez que nós estamos agora, não somente no estado de luz, mas também no estado de sombras, nós estamos num estado de angústia, de solidão, de buscas. E estas situações todas, se não forem bem administradas, nós corremos o risco de não mais conseguirmos voltar ao que deveríamos buscar, que é a luz. Muitos não querem, mas aqueles que querem vão encontrando então passos para esse processo.
E aí entra a proposta do livro. Qual é a proposta do livro? É utilizar de duas metodologias. Uma é a religião, que eu já sou enquanto crença, enquanto padre, enquanto ministro, e a outra que é o coaching. E com essas duas metodologias nós favorecemos que as pessoas atinjam um estado espiritual claro, um estado espiritual de equilíbrio, para que elas se vejam felizes, congruentes, já agora. E não fique com essa ideia, quando eu morrer eu vou ser feliz. Quando eu passar deste mundo, aí tudo vai se resolver. Não, vamos resolver a situação agora. E é nesse sentido que a proposta do coaching, a proposta desse livro se apresenta. Então você já mencionou aí muito bem a estrutura. Eu digo que são dois livros em um. Um tratando da metodologia pelo lado religioso, a outra pela metodologia do lado do coaching. E as pessoas, ao ler o livro, elas vão conseguindo, é o que eu chamo de duas linhas paralelas, que pela tese, duas linhas paralelas nunca se encontram, mas no horizonte elas aparentemente se tornam uma só. Então, de início no livro, a gente tem a sensação que a gente está lendo dois livros, mas ao longo do processo a gente se percebe, eu estou lendo uma coisa só, e é nesse sentido que eu fico realmente feliz quando as pessoas constatam que tanto o coaching quanto a religião estão trabalhando a mesma proposta, que é a proposta da espiritualidade. Muito bem, Padre Vandir. Kátia, você também, com a sua experiência de coaching, se utiliza de vários instrumentos. Como o Padre Vandir falou, ele se utiliza um pouco da espiritualidade, do coaching, e você, pela sua experiência de trabalho, mais de 32 anos, trabalhando em consultoria empresarial, individual, que diz respeito ao controle das finanças, no seu livro, na sua coparticipação no livro Coaching, Desenvolvendo Pessoas, você apresenta algumas ferramentas para que as pessoas consigam chegar ao seu estado desejado. Entre elas, tem a análise do campo de força e a viagem ao meu interior. Como que funciona isso dentro do processo de coaching? Uma das ferramentas que nós coaches usamos, que está também inserida no mundo da administração, dos cursos de administração, é a análise do campo de força, que nada mais é do que a análise SWOT, que com certeza muitas pessoas já conhecem. A pessoa reconhecer as forças que facilitam ela alcançar aquele objetivo e as forças que dificultam ela alcançar aqueles objetivos. E traçar, desenhar um caminho de como ela pode potencializar as forças que são dificultadoras em forças facilitadoras. Essa é a análise de força de campo. Muito bem. Agora nós queremos abrir as perguntas de quem se encontra aqui. Fiquem à vontade para fazê-las. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada, é possível? Vou começar com o Padre Vandir. Nós sabemos que é muito difícil construir um livro, especialmente a 2 ou mais, 4 ou mais mãos. Na realidade, o senhor me parece que construiu esse livro num processo também de distância em relação ao autor. E a minha pergunta é a seguinte: o senhor, dentro da sua característica pessoal de religioso, que já nos demonstrou que a homilia é uma forma de contar casos, que facilitou para o senhor essa construção e o que dificultou em razão da distância do coautor do livro? Sim, as perguntas são sempre muito boas, para a gente se situar. Bom, essa distância física, ela não atrapalhou praticamente em nada, porque eu estive 3 vezes em São Paulo, conversando com o Zé Roberto, estive com ele em Belo Horizonte, e a internet aproxima a gente de uma forma assim que as letras fluem, as perguntas, as respostas, e eu praticamente já no ano passado, eu estava com esse livro pronto aqui,
E eu precisava que o José Roberto, então, me desse uma polida no material. E foi aí que eu apresentei o texto para ele, e muito daquilo que é o coach que está no livro, eu já tinha, de alguma forma, escrevido, porém, baseado nas aulas que eu tive com o José Roberto, o material dele, e por isso, então, eu precisava desta atenção da parte dele. E aí o José Roberto, ele então pegou essa parte, ele fez lá as considerações dentro daquele material dele, e aí isso facilitou, e eu fiquei muito feliz porque ele considerou a minha interpretação a partir das aulas dele. Ele manteve ali, antes eu estava citando demais o José Roberto, porque muitas fontes diziam respeito a ele. Aí então ele tirou essas fontes porque ele passou a ser coautor. Então, nesse sentido, facilitou muito o processo de construção como coautor, ele e eu. A parte da religião, onde eu tive que deter um pouco mais, fui questionado sobre algumas coisas, eu tive que buscar uma assessoria teológica para que não houvesse ali algum tipo de aberração, vamos assim dizer, né? Então essa aproximação ela foi muito tranquila do ponto de vista de construção do material que aqui temos. E toda uma equipe que o Instituto Brasileiro de Coaching também dispõe, uma equipe maravilhosa, tanto no desempenho da capa, na questão de revisão, o material que já havia sido revisto aqui por professora Lindalva, você está aqui, Lindalva, né? Ali na Lindalva, você fez a revisão primeira do livro, depois o Papo Lisboa, depois lá em Goiânia, eles fizeram várias outras revisões, então o material assim, foi bem apurado, bem direcionado para chegar até esse ponto. Você tocou na questão da homilia, o Paulo também tinha tocado, é importante dizer que eu adotei a seguinte situação no livro. Ele tem 7 partes naquilo que a gente poderia compreender de uma celebração de uma missa, desde a acolhida, aquele momento do pedido de perdão, o louvor, a escuta da palavra, o ofertório, a homilia, depois a Eucaristia, que é um momento maior dentro da missa, e o envio para a família, onde a pessoa vai colocar em prática aquilo que ela vivenciou dentro de uma celebração. Dentro do processo de coaching, também 7 partes, que são os 7 níveis do desenvolvimento humano, que parte de uma realidade de superficialidade, de conduta, de relacionamento, até chegar na parte, no finalzinho lá da pirâmide, que é o legado, que é o momento maior, que é o estado desejado, que o Paulo já tocou aqui várias vezes. Então, essa construção de 7 partes, da parte religiosa, e 7 partes da parte do coaching, ela foi muito fácil de também ser amarrada. E o José Roberto, que já tem aí uma experiência grande com livros, foi muito fácil trabalhar isso com ele. Obrigada. Kátia, o Padre Mandir falou como o coach entrou na vida dele. Você discorreu sobre praticamente toda a evolução do coach até chegar ao Brasil. Uma das minhas dúvidas, como o coach entrou na sua vida? A segunda é que você diz que o maior coach, ele preparou Mandela, preparou Obama. Então eu te pergunto, como ter a mentalidade de campeão utilizando o coach na política? Boa pergunta, hein? E como os políticos precisam de ter um coach, né? Isso é maravilhoso, se pudesse. O coach entrou na minha vida em 2012, julho de 2012. Que em fevereiro de 2012, eu tive a oportunidade de estar na Academia dos Palestrantes, em São Paulo, por um período fazendo um curso. E de 45 palestrantes, 38 eram coaches. Falei, gente, lá em Araxá nunca ouvi falar sobre isso. Vou pesquisar. E colei naquelas mulheradas todas, né, que estavam lá. Descobri o que era o coach, pedi informações de onde buscar tudo isso.
e já me matriculei para a primeira turma que tinha logo em seguida. Então fiz essa formação em julho e me descobri que eu já passava por processos de coach dentro do banco há muitos anos, né? Que é acelerar resultados, despertar o ser humano para acelerar resultados. Tudo aquilo que às vezes você leva 6 meses para construir na sua vida, às vezes com uma sessão de coach você resolve. Então é para vocês verem o potencial que tem essa metodologia, né? Mentalidade de campeão, ela traz para nós, seres humanos, o potencial infinito, que eu já havia falado para vocês. Porque basta a gente querer, porque a gente tudo pode. Mas como diz Mário Sérgio Cortella, tudo posso, mas nem tudo me convém. Boa tarde aos dois, sou fã, admiradora do trabalho de vocês e adoro o coach. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. O livro, muitas vezes, nos chama a atenção pela capa. Quando a gente vê 2 títulos aí, a gente logo tem vontade de ler ou refugar, né? O que instigou vocês a escrever? Bom, como padre, eu sempre fiquei um pouco intrigado com as pessoas quando vêm, sobretudo nas confissões, às vezes trazendo um problema, depois trago o mesmo problema, às vezes já chega assim tão um pouco com vergonha, né, padre? Eu estou trazendo o mesmo problema da vez passada. E às vezes a gente tenta ali com uma pergunta, com uma indicação de uma leitura, às vezes um vídeo, tentar levar aquela pessoa a perceber que aquilo que ela está trazendo como problema não é de fato um problema, mas talvez uma oportunidade para que ela alavanque dentro de algo que ela pode crescer. E nesse sentido, o primeiro, então, Márcia, motivo que me levou a querer escrever, compartilhar, trazer as pessoas para crescimento, para se movimentar rumo a esse estado desejado, esse estado de luz, a ter uma dimensão maior. E eu percebi que tudo que eu tinha descoberto nos primeiros momentos e depois aprofundando mais no processo de coaching é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu percebi, gente, nós não podemos falar que Jesus era coach porque na época não existia essa metodologia construída, como a Kátia falou, ela tem uma certa época para cá. Inclusive muitas pessoas falam, Jesus era coach, Dom Bosco era coach. Nós podemos dizer, assim como com certeza a maioria, talvez todos nós, eu trago nas minhas veias a ideia do coach. Mas eu não posso dizer, se eu não tiver uma certificação, uma formação, eu não posso dizer que eu sou coach. Então nós não podemos dizer que Jesus era coach. Embora as ideias, o que está escrito sobre ele, o que nós buscamos, sobretudo no Evangelho, tem tudo para que nós possamos dizer, isto é corrente coachiana, né? Isto faz parte desse processo. E então eu quis aliar esse conhecimento do lado da ciência, juntamente com aquele conhecimento que eu já tinha do lado teológico, para ajudar as pessoas. E ainda, para terminar e responder um pouco mais, uma das preocupações que eu sempre tive enquanto igreja, enquanto padre, isso eu já ouvi também de outros padres que estudam essa metodologia que é o coaching, porque por mais que eu queira chegar em certos públicos, as pessoas muitas vezes vão olhar, já vem o padre. Se eu levo a Bíblia, já vem evangelizar, já vem com essa visão. Muitas vezes, uma visão que deve ser para todos, ela acaba sendo impedida por causa de julgamentos e uma série de coisas. E já pelo coaching, essas fronteiras já não existem. Nós chegamos na empresa, nós chegamos na igreja, nós chegamos na política. O coaching não tem barreira. No esporte, em todas as dimensões, nas artes, o coaching está presente em tudo. Então, eu, além de tudo que eu já tenho como padre, como potencial evangelizador, eu agora me disponho de uma outra metodologia que me faz chegar em qualquer ambiente,
Por mais que as pessoas me olhem e digam, lá é o padre, já vem evangelizar, já vem nos doutrinar. E aí é hora da gente fazer a quebra de padrão e dizer, não, eu estou aqui com uma outra proposta que depois de algum caminho já andado, a pessoa até vai constatar, nossa, é tudo aquilo que a gente precisava ouvir e que no fundo é também a mensagem do Evangelho, né? Então, pelo coaching, eu consigo levar o Evangelho bem mais longe do que somente como padre. O primeiro livro, que é o Coaching, Desenvolvendo Pessoas e Acelerando Resultados, foi uma participação a convite do Instituto Brasileiro de Coaching, onde eu deveria escrever algo sobre o coaching financeiro, que é uma das minhas especializações. E eu faço uma narrativa, né, de uma história de sucesso, de um processo de coaching, de um coaching, o qual me autorizou que eu colocasse, que eu pudesse narrar a história dele. E minhas duas escritas são mais na literatura narrativa, né? Na escrita narrativa que diz, né? Então, é uma coisa que eu estou ainda desenvolvendo, como diz ainda Mário Sérgio Cortella, né? A gente não nasce pronto, todo dia a gente está na melhor versão, né? Como pessoa. Então, eu estou desenvolvendo e já bem adiantado um livro somente sobre o financeiro, né? Eu quero muito que as pessoas aprendam a ganhar, gastar e guardar, que eu acho que isso é fundamental para o crescimento das pessoas. E vejo o coaching como uma potencialização enorme do ser humano, e tem uma frase, Zé Roberto Marques, que eu carrego ela comigo desde o início, que quanto mais eu me conheço, eu me curo e me potencializo. E isso eu faço com que seja um mantra na minha vida, né? Que as pessoas que me conheceram há 10 anos atrás, hoje realmente vê o tamanho da transformação que foi feita na minha vida, né? Em todas as áreas da vida, eu posso dizer assim. Boa tarde, tudo bem com vocês? Muito obrigada, né, pelas palavras, tem acrescentado muito para mim e acredito que para todos. Desde quando eu passei por um processo de coaching, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Acabei fazendo a formação também porque me encantei, né, com o coaching. Eu gostaria que vocês explicassem, qualquer um de vocês ou os dois, porque normalmente a gente sonha e corre atrás desses sonhos. Quando nós passamos por um processo de coaching, esses sonhos chegam até a gente. Então, eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, para as pessoas conhecerem. Então, é acelerar o resultado, né, Poliana? Eu gostaria que ficasse de pé os coaches que nós temos aqui, ou levantasse somente a mão. Quais são os coaches que nós temos em Araxá que estão presentes aqui? Eu já vi que tem aí uns 4, 5. Poliana, Simone, Wagner, Lucivânia, muito obrigada pela presença de vocês, né? E vocês sabem também responder essa pergunta da Poliana, né, gente? Que realmente o acelerar o resultado é você ter o conhecimento do seu potencial de dentro para fora. Nós vivemos num mundo polarizado. Às vezes a gente enxerga só o que está em volta da gente. E com isso a gente faz as escolhas para a vida da gente. Então, a partir do momento quando você se conhece, quando você sabe que o seu eu interior é capaz, você corre atrás e faz. Isso só depende de cada um de nós, né? São as escolhas que estamos fazendo. Muitos, às vezes, escolhem estar nesse momento aqui agora, num barzinho com uma turma de amigos tomando cerveja, jogando conversa fora, em vez de talvez buscar o conhecimento numa palestra, num workshop, num treinamento, né? Então são as escolhas que nós fazemos. E quais são as escolhas que vocês estão fazendo para a vida de vocês? Pelo estado de coaching, nós chegamos no equilíbrio e a nossa caminhada, os nossos sistemas nos desequilibram muito. Uma vez então que essa história dela se torna aceita, ela passa a se ver
e se reconhecer. Porque muitas vezes as pessoas não se reconhecem no seu estado atual. Então, uma vez que ela conseguiu valorizar, trazer a sua história, ressignificar o seu passado, aí nós vamos mostrar o futuro. Não que vamos correr para o futuro. Vamos fazer com que o futuro, os sonhos, estejam vindo em direção ao presente. Eu gosto muito de trabalhar com isso, e isso parece um pouco meio que mirabolante, meio mágico, mas quem faz o processo aí, que bom que temos aqui vários que já fizeram essa experiência, isso não é mágica, isso não é superstição, é simplesmente você conseguir equilibrar aquilo que você tem enquanto história com aquilo que você acredita enquanto sonhos, enquanto busca no seu momento atual. E quando nós conseguimos concentrar no nosso estado atual, as situações, as nossas muitas buscas se tornam mais claramente vistas. E nós então conseguimos viver melhor a nossa vida, a gente consegue sentir a alegria junto da gente, e aí uma série de situações. Então, o processo de coaching nada mais é do que fazer a pessoa conseguir viver o seu estado presente. Só que o nosso estado presente ele dura menos de um segundo, porque o que eu acabei de falar aqui já é passado. O que eu desejo, que eu estou aqui mentalizando, é futuro. Então, nesse momento, o presente está passando, e nós precisamos viver bem esse momento, porque ele é muito curto. Nós precisamos ter esse estado de equilíbrio para que não façamos aí coisas que venhamos depois a arrepender, não venhamos a gastar energia indevida com coisas que não fazem sentido e assim por diante. Então, dentro de um processo de coaching, tudo isso se torna alcançável. Bom, boa tarde, Padre Fernandinho, Ricardo, Paulo. Até mudando um pouco minha pergunta, justamente agora que o senhor falou. Esse estado de ser é muito porque a gente é carregado de muitas patentes, né? Por exemplo, tem a Lídia, eu poderia falar a Lídia política, a Márcia educadora, a Poliana mãe, Giovandir padre, Kátia coach. Mas o padre também é coach, a Lídia também é mãe, a Poliana também é educadora. Então a gente é carregado de algumas patentes que elas vão se desfazendo. E aí a minha pergunta até porque é muito corajoso escrever esse livro, tive uma felicidade muito grande, porque esse eu de verdade talvez está aí, mas são dois caminhos aparentemente diferentes, porque a espiritualidade, a religião, a gente aprendeu desde cedo, né, Lídia, o calvário, a penitência, e o coaching às vezes é acelerar o processo, não acelerar o calvário e sair correndo para chegar no monte sagrado. Mas eu queria saber se em algum momento o senhor ou o Roberto se sentiu impedido de poder falar alguma coisa, ou se questionar, ou discutir, não, vamos por esse caminho que uma área não vai afetar a outra. Aconteceu ou é possível isso acontecer? Pode ser que a partir de agora tenhamos críticas, e as críticas são sempre bem-vindas, mas até o presente momento não tive nenhuma resistência, nenhum tipo de dificuldade. E o tempo todo, Tom, ao escrever esse livro, eu me senti mais cristão, eu me senti mais junto da proposta de Jesus Cristo. Eu gosto muito da frase, não sei o que dizer a citação agora, eu vim trazer fogo sobre a terra, como gostaria que já estivesse aceso. E esta frase ela me move muito. Então, se um processo de coaching, se um livro como esse favorecer as pessoas a se acender mais, o objetivo está bem alcançado. Uma outra frase, essa eu uso muito dentro do livro, Jesus falando, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Né? E nós podemos recorrer lá ao livro de Gênesis, onde Deus fala, crescei e multiplicai-vos. Então, eu tenho trago muitas citações bíblicas aqui dentro, eu comento muito a Bíblia dentro desse livro, porque às vezes a Bíblia ela é mal compreendida, a religião ela é mal vivida, nós ficamos por demais perdendo tempo em brigar por causa de doutrinas, por causa de concepções, sendo que o que Deus quer de nós, o Criador quer de nós, é que nós nos desenvolvamos, né? Que a gente cresça, que a gente evolua. Então,
Então, nesse sentido, toda e qualquer ferramenta, todo e qualquer livro que puder favorecer isso, é bem-vindo. E eu estou no presente momento, né, com esse nosso Papa, o Papa Francisco, bem favorável, porque o Papa Francisco também é muito ousado, muito visionário, muito no cuidar das pessoas, sem ficar muito preocupado com resistências, com a instituição. E com esse livro eu proponho também que a gente se desinstitucionalize um pouco mais e viva mais o ser humano, né? Que a gente cresça enquanto estado de luz, enquanto pessoa que precisamos fazer o bem. E aqueles 85% do nosso potencial ainda não alcançado, que a gente venha fazer por onde ele ser ocupado, né? Ser preenchido pelo conhecimento, pelas novas ideias. E nesse sentido, para concluir e respondendo você, eu digo sempre que esse livro, com ele, eu sou um provocador. Eu gosto, já tenho como natureza, meu jeito de ser, de provocar. Então eu quero provocar a igreja, eu quero provocar o conhecimento, eu quero provocar as pessoas, cabeças muito fechadas, se não forem provocadas, não vai contribuir, né? Então, por aí. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E o meu questionamento é esses 10%, né, do cérebro utilizado, e o senhor, enquanto educador também, aplicando esse processo nos nossos adolescentes, se a gente não teria no futuro o profissional que as empresas tanto sonham, que as empresas tanto buscam. Porque hoje a gente vê a empresa, o nosso jovem, deixando algumas características importantes desse mercado tão competitivo. E o senhor, frente a uma instituição, né, o seu posicionamento com relação aos seus alunos, aos seus professores, aos profissionais que eles estão tendo essa capacidade de desenvolver. Porque a gente, frente à turma, nós estamos ali com cabeças que têm grandes potenciais. Aí eu queria saber do senhor a sua importância enquanto coach para a sua equipe profissional. A Patrícia está aqui, que é a diretora pedagógica do Colégio Dom Bosco, alguns professores do ensino médio. Vocês são provas de que eu tenho me envolvido dentro do colégio para gerar um estado atual mais equilibrado, mais focado, que os nossos estudantes não fiquem por demais sofrendo com o dia de amanhã, com a prova que ainda não chegou, mas que a gente tenha um presente momento mais tranquilo, mais equilibrado, e a gente sabendo olhar o presente momento, a conquista de amanhã ela vai chegar. E dentro da escola eu vejo muito, por pressão de sistema, por pressão do próprio conjunto escolar, do governo, uma necessidade da gente mostrar um resultado que nem sempre vai ser um resultado que vai me fazer feliz. E o meu maior desafio dentro da escola é gerar o querer. O que eu quero? Aí nós podemos trabalhar mais numa dimensão vocacional, né? O que de fato vai fazer sentido para mim? Porque muitas vezes o estudante se lança dentro de uma proposta que não é exatamente o que ele quer. E às vezes ele vai sofrer com isso depois. Às vezes ele se vê com uma barreira muito grande, às vezes o financeiro, às vezes a questão do próprio conhecimento. E existem técnicas, existem ferramentas tão simples que se ele se colocar num processo mais gradual, o que eu digo sempre dentro da escola, né? É preciso pensar grande, mas agir pequeno. E agora, não deixar para amanhã, né? Eu uso muito essa frase dentro da escola. Vamos pensar grande, vamos sonhar grande, vamos querer sim abraçar o universo, mas vamos primeiro viver o dia de hoje. Vamos dar atenção ao professor, vamos fazer bem essa tarefa, vamos conversar, vamos dar ouvido ao que a proposta de hoje está aqui sendo lançada e assim por diante. Então valorizar cada momento para que o momento de amanhã de fato seja celebrado. É um pouco por aí a minha preocupação, meu anseio dentro do ambiente escolar.
A Kátia também quer contribuir com a resposta. Eu vejo que talvez não seja do conhecimento de todos, mas já está sendo estudado as propostas pedagógicas de serem inclusas, né, na grade curricular, tanto a saúde financeira quanto também o desenvolvimento humano, começar quando menor, para alcançar melhores resultados. Mas tudo isso, gente, existe uma palavra que é muito importante, é a permissão. O ser humano tem que permitir, tem que querer realmente as mudanças e as transformações para a vida deles. Boa tarde a todos. Parabéns aí pelas perguntas e as substâncias que tem em cada vez do Padre Giovanni, que realmente me tocou alguma coisa. Primeiro é o seguinte, eu não sei se eu vou entrar num caminho da espiritualidade e sair do coach. Uma coisa que eu me sinto como ser humano bastante desconfortável é ver essa parte de imigrantes que existe, não só aqui no Brasil, não, como lá do Oriente para a Europa. Eu sinto desconfortável, tá? Para toda cena que vem, que me aposto que vem. Será que Deus não é tão justo? Por que aquele sofrimento daquele pessoal? Eu não sei o que o coach pode fazer para tirar esse desconforto. E segundo, eu vejo também, eu sinto, né? Não vejo, eu sinto o coach muito assim, egoísta, o eu, em vez de pensar mais no coletivo. Eu participo de uma entidade, sou voluntário, e eu vejo cada sofrimento lá, é uma coisa incrível. Agora, eu fazendo um processo de coach para mim, o que eu posso contribuir nesse processo voluntário da coletividade? Bom, o José Roberto Marques, que é o autor comigo deste livro, ele tem uma meta, é claro que distante para ele, mas ele está bem adiantado no que se refere ao Brasil, que é transformar o mundo através do coaching. E hoje o Instituto Brasileiro de Coaching tem pouco mais de 10 anos e pessoas impactadas hoje em todo o Brasil são muitas, e inclusive de outros países. Com relação à questão do eu, essa dimensão um pouco individualista, me veio agora uma historinha que eu já ouvi há muito tempo atrás, de uma pessoa que perguntou para o prefeito de Paris, se é verdade ou não, não importa, quanto tempo você precisa para limpar a cidade de Paris? E aí então fizeram lá cálculos e mais cálculos e pensaram, talvez um mês, uma semana, sei lá. E aí vem alguém e respondeu, 5 minutos é o suficiente. Como assim 5 minutos para limpar uma cidade deste tamanho? E aí a resposta foi, se cada um limpar a sua porta, limpar direitinho o seu quintal, o seu ambiente, a cidade toda vai ficar limpa. Então o processo de coaching nada mais é do que favorecer a cada pessoa que queira, que se permite, né, Kátia, fazer um processo de encontro consigo mesma, para que, uma vez, é o que nós chamamos de empoderamento, uma vez que essa pessoa se veja empoderada, se veja equilibrada, a palavra que eu já usei muito aqui hoje, ela consiga dizer quem eu sou, ela consiga se perceber na sua identidade. E quando nós falamos identidade, 4 dimensões precisam ficar bem claras. Aquela dimensão física, que é o meu corpo, a dimensão racional, emocional e a dimensão espiritual. Uma vez tudo isso funcionando de forma clara dentro de cada pessoa, a relação com o outro vai ser muito mais fácil. Eu vou compreender o outro sem ficar julgando. Eu vou partir para o outro com o desejo de ajudá-lo, e aí não tem nada de egoísmo no coaching, porque isso é filosófico, né? Ou seja, é bíblico. Olhe primeiro a trave que tem no teu olho, para depois tirar o cisco que tem no olho do outro. Conheça-te a ti mesmo primeiro, para depois
querer ajudar o outro. Ou seja, um cego não vai poder guiar outro cego, então deixa primeiro eu ver com os meus olhos quem eu sou para ajudar de alguma forma as outras pessoas. Então, esse eu, quando muito trazido, e aqui dentro desse livro, nós, José Roberto e eu, explicamos, o eu ele está muito presente, primeiro porque nós estamos colocando a nossa experiência pessoal de uma forma assim, muito direta. Então, essa experiência, ela está em primeira pessoa. Mas dentro dos estudos, dentro das metodologias que a gente estuda a partir do coaching, o eu no sentido da responsabilização. A partir do momento que cada um assumiu o seu papel, a sua responsabilidade, nós nos movemos de uma forma muito maior. Boa tarde a todos. Em nome do Fiaraxá, eu queria agradecer de coração a presença de todos vocês. Kátia, Paulo, Pátio Bandido, obrigado por elevar e muito o nível das palestras que aconteceram aqui nessa sala. E essa sala Ouro Preto, esse ano, ela ficou concentrada em todas as atrações locais. Mas eu queria ressaltar e deixar bem claro que esse termo atração local é uma mera coincidência geográfica, porque as palestras de Araxá esse ano foram fantásticas. Eu me fiz o propósito de estar praticamente todas elas esse ano aqui presente. Eu fiquei impressionado com o nível que os autores e as personalidades de Araxá estão conseguindo colaborar para a nossa cultura. Então, essa é a última palestra do Araxá. Queria cumprimentar vocês, agradecer vocês de novo pela presença e queria encerrar com uma calorosa salva de palmas para os nossos convidados. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês, uma experiência única, e quem sabe em algum outro livro vocês retratem essa experiência, Kátia e Giovanni. Bom, gostaria que vocês deixassem também uma palavra para o público que está aqui hoje, já que o coach mais espiritualidade sempre procura provocar o ser humano para deixar um legado, uma história. O que vocês gostariam de deixar com marca de vocês para este público que carinhosamente, com muita atenção, escutou cada um de vocês? Eu quero de coração agradecer a presença de cada uma de vocês. Pegando um gancho aqui na pergunta do Renatinho, eu quero dizer que nós somos espelhos e todas as pessoas ao nosso redor aprendem conosco e a transformação do seu eu interior traz muito benefícios para quem está ao seu redor. Obrigada de coração, mais uma vez, um grande abraço para cada um de vocês. Bom, quem faz o processo de coaching, quem se torna coach certificado, aprende o tempo todo a agradecer. Não que a gente não agradecesse antes, mas a gente agradece sabendo de fato da importância do agradecer, do reconhecer o outro. E é nesse sentido que agradeço a cada um de vocês, agradeço esta oportunidade aqui no Free Araxá, agradeço a Kátia, a oportunidade, Paulo, estarmos juntos aqui e continuamos juntos. O caminho nós caminhamos a cada instante, ele não se faz concluir. Eu gosto sempre de uma pergunta: o fim é o fim ou o fim é apenas o começo? Então eu me vejo aqui sempre começando, com certeza aqui temos muito a construir, vocês podem nos procurar, podem saber mais e se permitam desalojar, se permitam incomodar, suspendam todo e qualquer tipo de julgamentos para que a permissão leve a cada um a buscar sempre algo maior, Se nós ficarmos aí com julgamento, isso não é para mim, isso não serve, jamais eu vou entrar por essa, então não vai de fato te acrescentar em nada. Mas a partir do momento que você tira essa barreira do julgamento, a sua vida ganha uma outra velocidade. Então que nós nos permitamos mais, que nós julguemos menos ou nada, para que a nossa vida ganhe de fato
um caminhar bem mais suave, bem mais leve. Obrigado. Obrigado pela presença, Padre Vandir, Kátia. Agora os autores estarão aqui na Books Livraria concedendo autógrafos. Porque a gente colocou a nossa